O título da minha palestra é Exercício é Remédio, Benefícios do Exercício Físico na Saúde. Então, antes de começar a palestra, eu queria começar fazendo uma pergunta muito importante que a gente devia se perguntar sendo da área da saúde, né? A primeira pergunta é, e se nós tivéssemos uma ferramenta, seja ela uma estratégia ou o que for, que pudesse de alguma forma prevenir e tratar as principais causas de morte no mundo? Se a gente pudesse ter essas ferramentas em mãos, que a gente pudesse utilizar isso para pessoas que estão próximas ao nosso redor, pessoas como nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso tio, nosso avô, seja quem for, mas se a gente tem essa ferramenta em mão, será que a gente conseguiria utilizar ela para o bem das pessoas? E aí eu quero apresentar essa ferramenta de alguma forma para vocês. Mas antes, quais são essas principais causas de morte no mundo que a gente pode pensar e como introduzir essa ferramenta para que a gente consiga, de alguma forma, prevenir e tratar essas causas de morte? A gente sabe hoje que, obviamente, tirando o coronavírus, que tem atacado muitas pessoas ao redor do mundo, as principais causas de morte, tanto no Brasil como no mundo, se baseiam em doenças cardiovasculares, cânceres, demência, doenças respiratórias, doenças do aparelho digestivo, diabetes, doenças hepáticas, doenças renais. Todas essas doenças podem ser prevenidas e tratadas com uma ferramenta que todo profissional de educação física tem em mãos, que é chamada de exercício físico. Existem várias e várias evidências científicas apontando que o exercício físico atua em todas essas doenças crônicas e degenerativas. E a gente sabe isso desde tempos muito remotos. Hipócrates, que era o pai da medicina, já dizia que a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício físico metódico o salva e o preserva. Platão dizia que, para o homem se manter sadio, não basta se alimentar, mas também praticar algum tipo de movimento. Mercuriali, que era um humanista e cria muito no exercício físico, dizia que a verdadeira medicina é a preventiva, enquanto a terapêutica é insegura. A melhor prevenção é a prática de exercícios físicos. Então, desde tempos muito remotos, vários filósofos, vários médicos, vários humanistas têm descrito isso de alguma forma, de que a prática do exercício físico poderia ser benéfica em tratar ou de alguma forma atenuar os efeitos deletérios de diversas doenças crônicas na população. E a gente sabe também que se nós olharmos a evolução do homem, e quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando homo sapiens, se referindo a homem e mulher, a gente sabe que nossa evolução sempre permitiu com que nós fôssemos muito fisicamente ativos. Na época ali dos nossos antepassados, eles precisavam caçar o alimento, precisavam percorrer longas distâncias, se tivesse um lugar muito frio, eles não iam sobreviver, então eles tinham que se movimentar para lá e para cá o tempo todo. Então, esse homem da caverna era muito fisicamente ativo, ele precisava se movimentar a todo momento, caçar alimento, lutar contra os animais, inclusive as próprias mulheres, que ficavam nas aldeias, mas elas também precisavam defender os filhos contra animais e, para isso, elas precisavam fazer alguma prática de atividade física. Mas, como a gente sabe, hoje a gente não é mais fisicamente ativo. Em algum momento da história, isso mudou drasticamente. Por exemplo, se a gente olhar os gráficos, esse é um gráfico dos Estados Unidos, a população que não faz atividade física nos Estados Unidos, em 1990, 19% das mulheres e 11% dos homens não eram engajados em nenhuma prática de atividade física. Se nós pularmos 20 anos para frente, em 2010, isso aumenta para 50% da população, o que é uma coisa muito drástica, afinal nós sabemos que o sedentarismo e a inatividade física, ela tem um efeito extremamente deletério sobre a saúde do indivíduo. Então, o que aconteceu e que período que aconteceu isso na nossa evolução, que nós paramos de ser tão fisicamente ativos e começamos a ter uma vida mais sedentária, sermos mais fisicamente inativos? O que aconteceu nesse período? Nós tivemos dois períodos muito drásticos, que é a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Na Revolução Agrícola, um daqueles Homo sapiens, em um determinado momento, jogou uma semente no chão, provavelmente choveu, e ele começou a perceber que aquela semente dava uma árvore que dava frutos e ele podia comer daquele fruto. Consequentemente, ele começou a parar de caçar e começou a plantar o próprio alimento.
No momento em que ele começa a plantar o próprio alimento, ele começa a parar de caçar e a atividade física dele começa a ser diminuída. Então, esse é um primeiro momento em que o nível de atividade física do Homo sapiens começa a cair. Um segundo momento é a Revolução Industrial, ou seja, o momento em que as máquinas começam a fazer o trabalho do homem. Hoje, a gente sabe muito bem antigamente, se você precisasse comer uma pizza, se você quisesse comer uma pizza, você saía com sua família e ia buscar a pizza em algum lugar ou ia até o lugar comer a pizza. Hoje muda, você pede por um iFood a pizza. Então, além de você estar consumindo um alimento que é rico em gordura trans, você ainda está ficando em casa e pedindo esse alimento. Você diminui o nível de atividade física e aumenta o consumo calórico. Então, a Revolução Industrial contribuiu ainda mais para que isso acontecesse. Então, aquela evolução que a gente viu naquela figurinha, que esperava-se que fosse o indivíduo cada vez mais fisicamente ativo, a evolução foi mais ou menos diferente do que a gente esperava. Então, no período paleolítico dos nossos antepassados, estima-se que eram feitos em torno de 13.200 a 21.120 passos por dia, os homens, enquanto as mulheres, como eu comentei, que ficavam nas aldeias, davam em torno de 10.000 passos por dia. Esse homem das cavernas, quando passa para 2010, diminui drasticamente esses passos que ele dá diariamente, que cai para em torno de 5.000 por dia, o que hoje deve ser menor ainda. E as mulheres caem para 4.900. Então, nós percebemos dessa forma que a evolução que nós esperávamos que fosse para um indivíduo mais atleta foi mais ou menos isso daqui. A evolução do homem foi ficar cada vez mais sedentário, cada vez mais fisicamente inativo, cada vez mais com hábitos de vida ruim, o que, consequentemente, começou a culminar com o aumento e o aparecimento de diversas doenças crônicas e degenerativas. E, nesse período, a gente começa a se perguntar, né? Como que a gente começou a entender que ser fisicamente inativo era ruim para a saúde? Em que momento da literatura científica alguém se perguntou, será que ser fisicamente inativo ou não fazer nada de exercício, isso é ruim para a saúde? Sim. Em 1953, um autor chamado Morris e colaboradores, eles começaram a observar uma coisa bastante interessante. Eles observaram que em Londres, na Inglaterra, os motoristas de ônibus tinham uma maior incidência de morte por problemas cardiovasculares, comparado aos cobradores de ônibus. Então, os motoristas morriam mais de problemas cardiovasculares comparado aos indivíduos que eram cobradores dos ônibus. E o que tem de diferente entre os indivíduos? Eles queriam saber por que os motoristas morrem mais de problemas do coração quando comparado aos cobradores. Qual é essa diferença tão significativa? Se nós vermos os ônibus de Londres, vocês veem que esses ônibus eles são de 2 andares, tem uma escada aqui, e a característica que diferencia o motorista do cobrador é que em Londres, o motorista ele fica o tempo todo sentado, enquanto o cobrador ele passa pelo ônibus, ele vai caminhando pelo ônibus, coletando dinheiro, diferentemente daqui que o cobrador também fica sentado. E eles perceberam que a única coisa que diferenciava os dois era o nível de atividade física. Nesse momento, começa a se perceber que pessoas que são mais fisicamente ativas têm uma menor chance de desenvolver problemas cardiovasculares, e isso começa a ser correlacionado a benefícios na saúde. Então, praticar qualquer tipo de atividade física começa a ser correlacionado a benefícios na saúde do indivíduo. E aí também começa a se perceber que a falta de exercício físico é a causa principal de diversas doenças crônicas, do aparecimento de diversas doenças crônicas. Nesse gráfico, por exemplo, é demonstrado que indivíduos que são mais fisicamente ativos apresentam um risco relativo menor de mortalidade por todas as causas, comparado com aqueles indivíduos que são fisicamente inativos. Quem é fisicamente inativo apresenta um risco muito elevado de mortalidade por todas as causas. Da mesma forma, pessoas que ficam muito tempo sentadas, gastam a maior parte do seu tempo sentadas, em geral, têm o maior risco de desenvolver problemas cardiovasculares comparados àqueles indivíduos que se movimentam no seu dia a dia. E aqui tem uma coisa que é importante chamar a atenção.
independente do indivíduo ser fisicamente inativo ou fisicamente ativo. O que eu quero dizer com isso? Se o indivíduo ele é fisicamente ativo, mas ele gasta todo o tempo dele sentado ou deitado, isso ainda é aumentado. Então, ele ainda tem um risco aumentado de problemas cardiovasculares. Então, o fato de ser fisicamente ativo, espera-se que esse indivíduo também não seja tão sedentário, não tenha um comportamento sedentário nos seus ambientes de trabalho, na sua casa, etc. Então, é importante que, além da atividade física que ele pratica, ele faça também outras coisas no seu tempo de lazer. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, demonstra-se que existe um risco relativo também que indivíduos que assistem mais televisão, ou seja, ficam mais horas em frente à TV, têm um risco aumentado de incidência de diabetes do tipo 2, de mortalidade por câncer, de mortalidade por doenças cardiovasculares e de mortalidade por todas as causas. Então, o comportamento sedentário, a inatividade física, está associado, sim, a vários tipos de doenças crônicas. Dessa forma, nós, enquanto profissionais de educação física, até mesmo os fisioterapeutas com indicação, qualquer coisa do tipo, temos que criar estratégias para estimular esses indivíduos a praticarem exercício físico. E aqui tem uma figurinha demonstrando vários problemas associados à prática, à não prática do exercício físico, né? Então, quando o indivíduo é mais sedentário, mais fisicamente inativo, ele tem um risco maior para doença de Alzheimer, demência, depressão, derrame, câncer de mama, doença hepática, hipercolesterolemia, doenças cardiovasculares e assim vai. A gente vê que existe uma gama muito grande e essas doenças culminam com uma redução da qualidade de vida do indivíduo, levando a uma morte prematura. Então, o que nós esperamos é que quebrar esse ciclo vicioso que existe dentro da população. E aí, a gente parte para outro princípio. Se ser fisicamente inativo leva o indivíduo a problemas crônicos, doenças crônicas, isso quer dizer que o exercício físico poderia, de alguma forma, beneficiar pessoas que têm doenças crônicas. Sim, e é o que a gente vai ver. Eu não trouxe aqui doenças muito comuns, então, por exemplo, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, essas doenças mais comuns, por quê? Porque se você digitar exercício físico, benefícios do exercício físico no Google, você vai achar uma vasta gama de coisas sobre isso. Então, nós já sabemos, até a população leiga no assunto, sabe que o exercício físico beneficia problemas cardiovasculares, beneficia hipercolesterolemia, obesidade grave, etc. Eu trouxe aqui doenças um pouquinho menos conhecidas. Quando eu comecei a faculdade, a minha ideia era assim, se você fizer exercício aeróbio, isso é bom para o seu coração. Se você fizer musculação, isso é bom para o seu músculo. Eu não tinha ideia de que, por exemplo, o exercício pudesse extrapolar isso. Então, eu vou trazer um pouquinho de coisas relacionadas a outras doenças que são menos conhecidas e o benefício do exercício. Então, começando pelo benefício do exercício nas doenças neurológicas. Então, será que se eu praticar exercício, isso leva um benefício no meu cérebro, por exemplo? Será que tem algum benefício comprovado? Começando pela doença de Alzheimer. Então, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, então os pacientes começam a ter uma degeneração em vários neurônios, principalmente neurônios relacionados à memória, que é causada pelo acúmulo, especificadamente, de uma proteína chamada de beta-amiloide dentro do cérebro dos indivíduos. Então, aqui a gente tem uma figurinha mostrando vários neurônios, e aqui a gente tem uma figurinha mostrando os mesmos neurônios, agora com as proteínas beta-amiloides que formam placas e começam a destruir esses neurônios. Consequentemente, os indivíduos começam a apresentar diversos sintomas, como a demência progressiva, então o indivíduo começa a esquecer as coisas mais básicas, e nos estágios mais avançados da doença, esses indivíduos começam a esquecer como deglutir o alimento. Ele coloca o alimento, por exemplo, na boca e ele esquece como que faz o movimento para fazer com que o alimento desça pela garganta. E também a diminuição da cognição. Então, esses indivíduos começam a perder, por exemplo, o hábito de aprender coisas novas. Então, a doença não tem tratamento, desculpa, mas ainda assim esse tratamento atenua os efeitos porque a doença não tem cura. Então, a gente, de alguma forma, teria que tentar atenuar isso pela prática do exercício. Mas a pergunta que se faz é, o exercício tem algum efeito positivo na doença? Como eu comentei para vocês, a doença é principalmente causada pelo excesso dessa proteína no cérebro. Não existe
medicação farmacológica, remédio, que diminua essa proteína no cérebro de quem tem Alzheimer. Um estudo feito em ratos, que foi utilizado 5 meses de exercício aeróbio, caminhada em esteira, demonstrou que a prática do exercício físico nos ratinhos que tinham Alzheimer diminuiu o excesso de proteínas beta-amiloides no cérebro desses ratos. Então, em 2 regiões específicas, o córtex frontal aqui, e a gente viu uma diminuição significativa. Uma outra região que é responsável pela memória também não deu diferença significativa, mas nós vemos que há uma queda importante aqui. E aqui na figurinha, cada pontinho branco representa uma proteína dessa daí. Então, nós vemos que o exercício físico vai diretamente contra o que está levando a doença. E uma coisa que nenhuma medicação faz. E isso, consequentemente, diminui a neurodegeneração, a degeneração desses neurônios. E aí vocês podem se perguntar, mas isso é importante? Para o paciente, como ele realmente vai continuar esquecendo as coisas, não. Mas para um filho, para um neto, talvez seja mais alguns meses que o avô lembre dele, que a mãe lembre dele, ou alguma coisa do tipo. Então, a intervenção com exercícios físicos nesses pacientes, ela deve ser prescrita e ela deve acontecer principalmente por causa desse efeito. Obviamente, nós não conseguimos extrapolar resultados que acontecem em ratos para seres humanos, mas também não conseguimos fazer uma biópsia do cérebro de um ser humano. Então, a gente não consegue ter um resultado tão fidedigno, mas isso já aponta que o exercício físico provavelmente tenha um efeito benéfico que vá contra a doença em si. Uma outra característica que acontece, como eu comentei, tanto o córtex cerebral como o hipocampo são 2 regiões relacionadas à memória. Quando, esse aqui é um cérebro saudável, tá? Um corte transversal de um cérebro saudável. Quando esse indivíduo tem Alzheimer, essas 2 áreas levam ao encolhimento dessas 2 áreas, né? Tanto o hipocampo como o córtex cerebral. Então, as 2 áreas atrofiam, diminuem de tamanho. Será que o exercício físico conseguiria mudar alguma estrutura cerebral? E aí eu quero trazer um resultado em seres humanos, tá? Então, o que a gente vê é que sim, o exercício físico é capaz de aumentar o tamanho do hipocampo, que é essa região aqui, uma região relacionada à memória e que tem uma atrofia no cérebro de pacientes com Alzheimer, o que consequentemente culmina com uma melhora da memória. Esse estudo aqui teve 120 idosos, esses 120 idosos ficaram por 1 ano fazendo exercício aeróbio, 60, metade desses pacientes ficaram por 1 ano fazendo exercício aeróbio e metade ficaram fazendo alongamento. Os indivíduos que fizeram exercício aeróbio tiveram um aumento do tamanho da área do hipocampo no cérebro, o que culminou com uma melhora da memória. Isso era o que era muito demonstrado na literatura científica, que a prática do exercício aeróbio por um período longo, de 1 ano, por exemplo, levava ao aumento dessa estrutura. Nós fizemos um estudo lá na USP, tive a oportunidade de participar desse estudo, ele saiu do Globo Repórter, foi um estudo bem legal. Nós não fizemos com pacientes com Alzheimer, fizemos com pacientes que tinham uma situação chamada de comprometimento cognitivo leve. É o primeiro passo para esses indivíduos terem Alzheimer. Então, é como se eles estivessem chegando ao Alzheimer. Eles fizeram exercício aeróbico com nós lá por 6 meses, e o que nós observamos foi o mesmo resultado, que houve um aumento do tamanho da área do hipocampo, e esse aumento do tamanho da área do hipocampo foi relacionada a uma melhora na memória dos pacientes. Então, isso pode, consequentemente, o próprio exercício físico atuar como uma prevenção na doença de Alzheimer. E isso é essencial para esses pacientes. Uma outra doença neurológica é a doença de Parkinson. O que ela causa? Ela é um distúrbio neuromuscular, então afeta tanto o cérebro como a musculatura, é progressiva e apresenta vários sinais e sintomas. Sinais é tudo que a gente olha e vê no paciente. Então, se a gente vê uma marca de queimadura, aquilo é um sinal. Sintoma é tudo que o paciente sente e relata para a gente. Então, os pacientes têm acinesia, eles começam a ter perda de movimentos principalmente finos, segurar um copo é muito difícil para eles, bradicinesia, então esses pacientes andam muito lento, é muita lentidão para eles andarem, tremores musculares, eles começam a tremer, essa é a característica da doença de Parkinson em si. E aí eu gostaria só de chamar uma atenção aqui para 2 coisas.
Quando se trabalha com esses pacientes, nós não falamos de mal de Parkinson ou mal de Alzheimer, tá? É um termo pejorativo. Então, você geralmente trabalha com doença de Alzheimer, doença de Parkinson, tá? Então, tremores musculares, postura curvada, déficit de equilíbrio. Então, todas essas características e o fato de geralmente esses pacientes serem idosos faz com que a gente tenha que ter um cuidado muito grande com eles na hora de trabalhar. Então, essa é uma característica de um paciente que tem Alzheimer, Alzheimer não, desculpa, doença de Parkinson. Ele tem uma tremedeira, que começa às vezes na mão, e isso vai evoluindo se o tratamento não está sendo efetivo. Então, o corpo dele começa a tremer. Tem uma rigidez muito grande, tem uma postura de parada, e uma característica desses pacientes é que se você mandar ele fazer uma curva, ele congela, ele não consegue às vezes fazer a curva. Ele congela e às vezes cai. E aí eu gostaria de trazer apenas um estudo que saiu recentemente. Esse estudo foi realizado pela Carla, que é uma aluna lá da Escola de Educação Física e Esportes da USP, que foi feito com pacientes com doença de Parkinson. Eu não vou colocar o som agora aqui porque não vai precisar, mas o que aconteceu com a Carla? Ela queria testar se o uso do Bosu, acho que vocês estão vendo essas plataformas aqui de equilíbrio, em pacientes com Parkinson, e aí ela colocou também essas plataformas nos exercícios da musculação. Então ela pegou essas plataformas, colocou no leg press e foi testar se o fato de usar uma plataforma que causa desequilíbrio melhoraria o equilíbrio dos pacientes com Parkinson. Então nesse vídeo aqui, deixa eu só passar eles para vocês verem eles treinando. Então, esse foi o treinamento que eles fizeram. Fizeram um treinamento com desequilíbrio, e esse treinamento com desequilíbrio, ela queria ver se tinha algum resultado na doença. Então, eu vou mostrar esse segundo vídeo. Eu vou pedir que vocês se concentrem primeiro nesse vídeo aqui, que o vídeo está ocorrendo simultaneamente. Mas primeiro olhem esse vídeo aqui, é a mesma paciente antes e depois do treinamento. Essa paciente é uma paciente com característica de Parkinson. Você pede para ela andar, ela demora para responder, ela não consegue sair do caminho, como vocês vão ver. E quando você pede para ela fazer a curva, qualquer tipo de curva, você tem um problema grande. Vou mostrar para vocês. Vejam. Então, como vocês viram, quando você pede para uma paciente com Parkinson se movimentar, primeiro que ela demora muito para pensar no que tem que fazer. E quando você pede para ela fazer a curva, você tem um problema grande. Agora, eu quero que vocês separem o vídeo do lado, depois do treinamento. Essa paciente depois do treinamento. Vejam agora. Então, vejam a diferença que o simples fato de um treinamento equilíbrio associado ao treinamento de força induziu numa paciente que tem Parkinson. Então, o treinamento de força associado a um treinamento de equilíbrio específico para esses pacientes, ele deve ser aplicado em si, tudo bem? Então, e o papel do exercício físico nas doenças imunológicas, e aqui falando especificadamente do exercício na síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS. Então, a síndrome de imunodeficiência humana, ela é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, e é importante lembrar aqui uma característica. Pacientes que têm HIV nem sempre têm AIDS, mas todo paciente com AIDS, ele tem o vírus do HIV. Então, quando o paciente ele é infectado pelo vírus do HIV, não necessariamente ele vai chegar na síndrome da imunodeficiência humana. Entretanto, se ele não fizer o tratamento, ele chega nesse nível da síndrome da imunodeficiência humana. Ela é caracterizada por uma diminuição de um grupo de células específico, chamada de células TCD4, que são células que combatem a infecção principalmente dentro das células, e, consequentemente, o sistema imunológico fica prejudicado, o que impede que o paciente consiga combater qualquer tipo de infecção. Então, quando o paciente ele tem uma infecção pelo vírus do HIV, ele começa a ter os sintomas característicos de infecção, por exemplo, febre, perda de peso, mal-estar, dor de cabeça, neuropatia, que são os sintomas característicos da infecção pelo HIV. Se o paciente não faz o tratamento e isso começa a evoluir, ele chega no nível da AIDS.
A AIDS, como o nome já diz, é a síndrome da imunodeficiência humana. Então, o paciente não consegue mais combater as infecções e ele começa a pegar várias infecções persistentes. É importante destacar que quando nós trabalhamos com pacientes com o vírus da HIV presente, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é cuidado com o tipo de preconceito que a gente, às vezes, expressa sem querer. Eu me lembro de um caso específico, não foi com um paciente ou alguma pessoa que tinha o HIV, mas eu lembro de um caso de uma pessoa que era um rapaz que era um barbeiro, ele foi na academia e eu conversando com ele, ele falou que tinha hepatite C. E aí ele não descobriu naquele momento o que era que estava, o que levou ele a ter hepatite C, e depois ele acabou desenvolvendo e pegando também sífilis. E depois de um tempo ele descobriu qual era o problema. Ele falava que fazia a barba dos indivíduos e pegava com o dedo o sangue e limpava aquilo. E foi assim que ele acabou pegando os dois, tanto a hepatite C como a sífilis. Então, assim, não julguemos, nós somos profissionais, não trabalhamos em julgamentos, o que a pessoa faz da vida particular dela não é nosso assunto. Então, a primeira coisa é saber diferenciar o que é a doença e como que ela como é causada a infecção e tudo mais, mas saibam trabalhar com esses pacientes. Então, essa é uma característica, geralmente, que acontece em pacientes com a síndrome da imunodeficiência humana, que nós chamamos de caquexia. A caquexia é uma situação, é uma síndrome inflamatória, onde o paciente começa a ter perda de massa muscular associada à perda de gordura. Isso, obviamente, a gente sabe que melhora com o exercício físico. Um dos papéis principais do exercício é melhorar a composição corporal, principalmente por promover um aumento da massa muscular. Então, um dos papéis que a gente pode fazer em pacientes que têm essa doença é aumentar a massa muscular, o que, consequentemente, vai melhorar essa característica da composição corporal do indivíduo. Um outro papel central, e aí que vai contra a fisiopatogênese da doença, é que nós conseguimos aumentar a contagem de células T. Lembra que eu falei para vocês que o problema da AIDS, o problema da infecção pelo HIV, é que ele diminui o nível de células T, ele começa a destruir essas células. Então, um papel que o exercício físico tem central é aumentar a contagem dessas células no sangue do paciente. Isso é associado, quanto maior a capacidade aeróbia do indivíduo, maior a contagem de células T. A gente sabe que existe uma correlação entre essas variáveis. Isso para o exercício aeróbio ou de força? O que nós sabemos hoje é que tanto faz. Se o indivíduo ele faz exercício aeróbio, ele tem um aumento significativo na contagem de células T. Se ele faz exercício de força, ele também tem um aumento significativo na contagem de células T CD4 também. Então, o importante é que ele faça exercício físico, ele não fique sem fazer, para que isso consiga atenuar os riscos associados a essa doença. Em níveis mais graves, quando o paciente tem a AIDS já em si, uma outra característica que aparece é o prejuízo neurocognitivo desses pacientes. Então, uma coisa que o exercício físico também faz para esses pacientes é melhorar essa característica da neurocognição nesses indivíduos. E aí, o exercício físico e câncer. O que é o câncer? É uma doença em que as células do corpo crescem e se dividem de forma incontrolável. Durante essas divisões, elas começam a atacar as células saudáveis do corpo, e o câncer ele pode apresentar diversos sinais e sintomas, dependendo de onde que ele se origina, ou dependendo de onde ele está localizado. A gente sabe que quando nós fazemos uma sessão de exercício, várias células do sistema imunológico aumentam, como foi comentado na palestra de segunda-feira. Um grupo de células específico do sistema imunológico, chamadas de células natural killer, elas têm um papel central na morte de células cancerígenas. E quando a gente faz exercício, essas células aumentam. Então era de se esperar que o exercício físico pudesse, de alguma forma, ter um papel central em pacientes que apresentam o câncer. E esse estudo, por exemplo, demonstrou que o exercício físico é eficaz na diminuição da incidência de tumores. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de ratinhos, induziram câncer de fígado nos ratinhos, e eles queriam ver se um grupo de ratos que era sedentário e outro grupo de ratos que fazia exercício, como que era a incidência do aparecimento de tumores nesses ratos. E eles viram que, no grupo sedentário, a incidência do aparecimento de tumores foi de 100%. Então, na hora que eles induziram o tumor, os tumores apareceram muito forte. Agora, nos ratos que fizeram exercício, isso diminuiu para 71%.
Então, não foi tão grave o aparecimento. Consequentemente, a prática do exercício, se o indivíduo já faz exercício, isso extrapolando para seres humanos, se ele já faz exercício e um dia ele apresenta um câncer, pode ser que pela prática de exercício físico, esse câncer não seja tão grave como se ele fosse indivíduo sedentário. Então, além de não ser tão grave, o câncer que os ratinhos que faziam exercício físico desenvolveu, ele era muito menor comparado ao do rato sedentário, que apresentava tumores muito maiores. Isso aconteceu a mesma coisa quando a gente olha para câncer de pulmão. Aquele era câncer de fígado e a gente está falando aqui de câncer de pulmão. Quando pegaram um ratinho, eles viram que o ratinho que fez exercício, o tamanho do tumor era muito menor e o aparecimento de tumores também era menor comparado àqueles ratos que eram sedentários. Aqui demonstra-se claramente os pulmões dos ratinhos, essa parte preta, as células cancerígenas, né? E esses são os ratos que fizeram exercício. Vejam a diferença, que é muito drástica pelo simples fato de estarem praticando exercício físico. Outra coisa que o exercício faz é diminuir a progressão do tumor. Então, o fato do indivíduo fazer exercício físico e ter o câncer faz com que a progressão do tumor seja muito menor comparado quando o indivíduo é sedentário. E o volume desse tumor também é muito menor para os ratinhos que fazem exercício em si. Um outro papel central é que parece que o exercício físico potencializa o efeito da quimioterapia. Então, quando um tratamento que eles utilizam para o tratamento do câncer em si é a ciclofosfamida, é um imunossupressor que é utilizado no tratamento da quimioterapia. E percebe-se que quando você associa a quimioterapia com a prática do exercício, o tamanho do tumor, o volume tumoral, é menor quando comparado ao uso da ciclofosfamida sozinho. Então, hoje, por exemplo, lá no INCOR, no Instituto do Coração, o Instituto do Câncer, lá na Faculdade de Medicina, tem pacientes que, enquanto fazem a quimioterapia, eles estão pedalando. É uma prática que eles estão fazendo já para pacientes que estão fazendo a quimioterapia e que estão praticando exercício ao mesmo tempo, como forma de potencializar o efeito da quimioterapia. Então, para pacientes que têm câncer, se o indivíduo não tem o câncer ainda, o exercício funciona como uma prevenção no câncer. Se o indivíduo está em tratamento, o exercício físico aumenta a tolerância às drogas, promove um tratamento mais eficaz. Se o indivíduo sobreviveu a esse câncer, o exercício previne uma recidência da doença, melhora os efeitos adversos a longo prazo. E se o indivíduo está passando por um processo de paliamento, o exercício físico tem um papel central na tolerância também a esse uso das drogas, na promoção e tratamento da eficácia, na atenuação da caquexia do câncer, que é aquela perda de massa muscular que a gente comentou. Então, o exercício físico tem um efeito global em pacientes que tenham ou apresentem câncer em si. Claro que a gente tem que saber os cuidados na hora da prescrição do exercício. E por fim, não menos importante, qual o papel dos exercícios físicos nas doenças autoimunes reumatológicas? Eu tive o prazer de sempre trabalhar com essas doenças, então, desde 2011 eu trabalho com doenças autoimunes, e é um grupo de doenças em si que eu sempre gostei de trabalhar. Então, ali na década mais ou menos de 1963, era-se dito que pacientes com doenças autoimunes não podiam praticar atividade física. Por quê? Porque a doença autoimune ocorre quando o sistema imunológico começa a atacar órgãos específicos. E quando isso acontece, gera uma inflamação importante naquele tecido. Acreditava-se que a prática do exercício físico poderia, de alguma forma, piorar ou induzir uma maior inflamação nesses pacientes. E, consequentemente, a prática não era recomendada. Então, para a artrite reumatoide, por exemplo, que é um padrão de doença autoimune, na década de 63, um dos tratamentos que se utilizava era a imobilização completa das articulações. Então, o paciente ele tem uma doença autoimune, coloca ele de cama, imobiliza aquela região que vai tratar. Qual que é o problema disso? A gente sabe que quando o indivíduo ele tem uma articulação inflamada, por exemplo, na artrite reumatoide, ele começa a ficar mais fisicamente inativo. Quando ele fica mais fisicamente inativo, ele começa a ter um acúmulo de gordura visceral importante.
Esse acúmulo de gordura visceral leva a uma infiltração de células do sistema imunológico no tecido, que aumentam ainda mais a inflamação, promovem mais ainda uma inflamação sistêmica crônica. E essa inflamação está associada a diversas doenças, como sarcopenia, anemia, diabetes, e assim sucessivamente. Consequentemente, a piora dessa inflamação piora mais ainda a inflamação daquela articulação. Isso faz com que haja um ciclo vicioso. Como que nós quebramos esse ciclo vicioso nessas doenças? Com a prática do exercício. Então, pacientes que apresentam doenças autoimunes reumatológicas, eles devem praticar exercício físico. Não existe isso, não, eles devem. É necessário que eles pratiquem, porque o exercício físico tem a capacidade de atenuar essa inflamação e, consequentemente, melhorar os sintomas clínicos dessas doenças. Então, eu trouxe aqui uma parte que é uma parte do meu doutorado em si, em relação às miopatias autoimunes sistêmicas. As miopatias autoimunes sistêmicas, como o nome já diz, são um grupo de doenças que afetam a musculatura. Então, por um motivo que nós desconhecemos, o sistema imunológico, que deveria combater patógenos, infecções que estão ali instaladas, ele começa a atacar a musculatura desses pacientes. Então, os pacientes começam a perder músculo, e o músculo que a gente olha aqui saudável nessa ressonância magnética, essa parte mais escura nós temos um músculo esquelético, e essa parte mais fina nós temos gordura. Esse é o músculo de uma pessoa saudável, e esse é o músculo de uma pessoa que tem miopatia autoimune sistêmica. Como nós vemos, há uma atrofia importante muscular, com um aumento importante de gordura aqui nessa região. Então, nós temos um marcador de inflamação que é chamado de creatina quinase. O que é essa creatina quinase? É uma enzima que fica dentro do músculo. Toda vez que há uma lesão muscular, por exemplo, quando nós fazemos exercício, musculação, essa creatina quinase, ela cai na corrente sanguínea e nós conseguimos avaliar ela. Quanto maior os níveis de creatina quinase, maior a inflamação muscular. Então, quando nós fazemos exercício, esses valores sobem de 110 aproximadamente para uns 200, 300 no sangue. Os pacientes que apresentam miopatias, os valores sobem para 10 mil, 20 mil. Então, são valores absurdos. Isso induz a gente a crer que está tendo muita inflamação no músculo esquelético. Então, uma das perguntas que eu fiz no doutorado, junto com o meu orientador, foi: será que o exercício físico poderia, por sua vez, diminuir esse excesso de gordura presente no músculo desses pacientes? Então, o que a gente queria ver era isso. Então, a gente fez uma biópsia muscular, tiramos um pedaço desse músculo e analisamos eles antes do treinamento. E aí, a gente fez o treinamento e analisou ele depois do treinamento. O treinamento foi composto por exercício aeróbio e treinamento de força. Então, essa daqui é as fibras musculares dos pacientes antes do treinamento. Então, aqui a gente tem as fibras do tipo 1, que são essas bem mais escuras, com mais pontinhos aqui. Cada pontinho desse é uma molécula de gordura. E esses pontos mais fracos são as fibras do tipo 2. Por quê? As fibras do tipo 1, se vocês lembrarem de fisiologia, são fibras mais oxidativas. Então, elas utilizam mais gordura como fonte de energia. Consequentemente, elas têm mais gordura também. Enquanto as fibras do tipo 2 são fibras mais glicolíticas, utilizam principalmente carboidrato como fonte de energia. Consequentemente, elas não têm tanta gordura presente. Então, a gente tem as fibras do tipo 1 e as fibras do tipo 2. Como a gente vê, a gente tem vários pontos aqui, várias gotículas de gordura presente no músculo desse paciente. E aí, o paciente treinou. O que a gente esperava? Que o exercício físico aumentasse a oxidação do músculo esquelético e promovesse uma diminuição do excesso de gordura. E foi o que a gente viu. Se vocês verem aqui, vocês conseguem ver drasticamente que o exercício físico diminuiu esse excesso de gordura. E a pergunta que fica é, mas isso tem relevância clínica? Porque é muito bonito eu vir aqui e mostrar a imagem para vocês, né? Olha, a imagem desse paciente é bonitinho, que não sei o quê, mas olha a diferença que tem aqui na gordura desses pacientes. Mas tá, e qual o parâmetro clínico que você avaliou? Eu vou mostrar o vídeo agora de uma paciente minha, é a paciente mais idosa que a gente teve, ela tinha 80 anos, e ela vai fazer um teste que é chamado teste de sentar e levantar. Então, durante 30 segundos, ela tem que fazer um movimento de sentar e levantar o máximo de vezes possíveis, tá bom? Esse é um teste que, como ela tem muita fraqueza muscular decorrente da doença, a gente espera que ela não faça tantos movimentos, tudo bem?
eu tô aqui do lado, mas eu não posso ajudar ela, não posso estar ali auxiliando ela, olha, sobe, não sei o que, isso não pode. A força muscular tem que vir só dela. Então, durante 30 segundos, ela tem que sentar e levantar o máximo de vezes possíveis. Vamos lá? Opa! Então, foi. Como vocês veem, ela não consegue fazer o movimento simples de sentar e levantar antes do treino. Isso, obviamente, prejudica a qualidade de vida dessa paciente, porque ela acaba sempre dependendo de outras pessoas para se levantar de uma cama, para se levantar de um lugar baixo, etc. E aí nós fizemos o treinamento de força associado ao aeróbio por um período de 3 meses com ela. O treinamento foi 2 vezes por semana. Como vocês veem, ela está aqui com uma bengala do lado, ela sempre vinha com a bengala, mas essa bengala foi sendo retirada aos poucos conforme o treinamento. Esse vídeo que eu vou mostrar é depois do treinamento, tudo bem? A mesma paciente, 3 meses depois. Ela simplesmente partiu de 0 movimentos nula, força alguma, para 11 movimentos. Será que isso tem implicação clínica na vida dela? Muito. Ela tem 80 anos, então, como eu comentei, uma pessoa que provavelmente é a necessidade de outras pessoas para se levantar de cadeira, de um banco, etc, etc, se levanta de uma forma muito mais fácil, muito mais prática, e isso, consequentemente, tem uma implicação clínica muito importante para essa paciente. Então, por mais que seja bonito vir aqui mostrar estudo X, mostrar estudo Y, nada corresponde a você poder mostrar o que acontece na prática clínica com o paciente. Isso é o mais legal, o mais bonito de se ver. E, bom, falando da literatura científica, existe uma estratégia que o pessoal criou na literatura científica, que qual que é? Bom, e se a gente pudesse, de alguma forma, pegar uma medicação e colocar dentro dessa medicação um remédio para tratar hipertensão, um remédio para tratar diabetes, um remédio para tratar hipercolesterolemia, um remédio para tratar obesidade, ou seja, uma medicação que pudesse tratar todas aquelas doenças que a gente falou no começo, aquelas doenças que causam, que são responsáveis por causar a maior mortalidade em todas as pessoas que estão agora no decorrer do mundo. Então, se a gente tivesse uma estratégia que a gente conseguisse colocar ali tudo bonitinho e pudesse dar esse remédio para uma pessoa e, consequentemente, diminuir esse risco, isso seria essencial. Na literatura científica, isso tem sido chamado de polypill, ou seja, uma pílula com várias substâncias dentro que pudesse atenuar esses parâmetros. E o que a gente sabe hoje é que essa pílula existe, essa pílula está aí, e ela não tem um custo, ela pode ser praticada por qualquer pessoa, e ela se chama exercício físico. A gente sabe que hoje o exercício físico é a principal e é a verdadeira polipílula que existe, tudo bem? O que a gente sabe hoje é que o exercício físico é a maior e melhor ferramenta na prevenção e tratamento de doenças crônicas que existe.